Ela facilita. Podes, legalmente podes. Conhecimento te evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde o direito se torna fácil. Prepara-te para tornar o teu conhecimento jurídico uma estratégia para o teu negócio online. E hoje temos aqui uma super convidada. É uma profissional que eu sigo há muitos anos nas redes sociais e talvez das primeiras contas profissionais que eu comecei a seguir. Tornou a contabilidade tão irresistível que não há quem não a conheça. Contabilista certificada de profissão, dinâmica, autêntica e fiel a si mesma, deixou um posto de trabalho num gabinete de contabilidade para, de azul e amarelo, vir revolucionar a internet com a sua conta, a contabilista.pt. Claro que já sabem de quem estou a falar, vamos dar as boas-vindas à Bruna Fernandes, que hoje nos vai falar sobre a importância de um contabilista no teu negócio digital. Bem-vinda, Bruna, e obrigada por estares aqui. Obrigada, que bela apresentação. Se me des autorização, vou já roubar esse textinho Sim. todo bonito. Todas as convidadas me pedem para eu enviar esta descrição. Olha, Bruna, bem-vinda. E é mesmo verdade, tu foste das primeiras contas profissionais que eu segui, assim, quando, digamos, com uma visão de Instagram mais profissionalizada do que pessoal. E eu acho a tua conta mesmo muito engraçada, super instrutiva e muito genuína, lá está, porque tu aportas muito daquilo que é a tua personalidade, daquilo que tu és à tua conta. E eu acho que eu prezo muito esse tipo de contas porque acho que isso que realmente acrescenta um grande valor no mercado. Obrigada por estares aqui hoje e eu queria começar por te perguntar quem é contabilista.pt, como é que surgiu este projeto, como é que entraste aqui no mundo do digital? Foi há já uns anitos e é engraçado, fico muito contente por ter sido aqui das primeiras contas. E eu tive aqui um percurso um bocadinho diferente. Hoje em dia fala-se muito de marca pessoal e eu fiz um bocadinho ao contrário. Comecei por marca pessoal e agora estou a fazer aqui o desvio até para um bocado mais, um perfil mais de marca, sem estar tão associado só a mim. Sim. E realmente eu comecei no digital há muitos anos atrás, tinha 15 anos, portanto vou fazer 30, já vão aqui 15 anitos. Na altura tinha um blog de moda e foi por aí que surgiu o Instagram, que eu usava na altura dos blogs.sap, depois blogspot, quem é desse tempo. És blogger, portanto. Era blogger, e comecei a usar muito o Instagram porque quem tinha Instagrams de beleza e de moda era mais fácil de mostrar os outfits, os looks do dia no Instagram, porque era muito mais simples, não tinha que tirar aquela foto toda XPTO. E foi por aí que surgiu o Instagram. Na altura não tinha amigos, eu seguia outras contas, depois começou a ser uma rede social assim mais de toda a gente, de amigos, partilharem conteúdo entre familiares e depois começou depois a acontecer as contas de negócio e na altura tinha outra conta, porque eu era suposto ter deixado a contabilidade ali para a volta de 2018, 2019. Tinha uma página de personal organizer, que era assim um hobby que eu mantinha a par do meu trabalho num gabinete. E foi por aí também surgiu a ideia de começar a criar conteúdo de contabilidade, porque uma vez nessa página eu disse que era contabilista e a minha caixa de mensagens encheu. E foi aí que surgiu a ideia de criar a contabilista. E eu sempre fui muito divertida no meu trabalho, eu não gostava, mesmo quando enviava relatórios para clientes, colocava as cores do cliente, tentava pôr uma capa nas demonstrações financeiras e gostava de trazer este meu lado mais criativo para a contabilidade. Isso é giro dizer-te, eu sempre fui divertida no meu trabalho, nunca tinha pensado assim, ou seja, dessa perspectiva, mas é isso mesmo que tu és divertida a fazer o teu trabalho, isso é super engraçado. Mas tu tinhas pensado em abandonar a contabilidade, porquê? Porque querias tornar o teu perfil de personal organizer numa profissão? Era esse o teu intuito? No início, sim, estava cansada, pronto, da contabilidade, estava farta do meu dia-a-dia, do que estava a fazer na altura. Depois percebi que era só, sempre trabalhei naquele gabinete, estava a fazer 4 anos lá, desde sair da faculdade e percebi que precisava de uma mudança. Quando mudei de sítio, as coisas já correram um bocadinho melhor. Nem era tanto o trabalho em si, depois comecei a perceber que era mesmo o trânsito, aquilo era no centro do Porto, mais propriamente na Boa Vista, e era terrível, estava cansada daquele dia. É verdade, quando nós trabalhamos, ou seja, quando a ida para o trabalho implica uma deslocação, cansaço, o trânsito, tu queres chegar a casa e nunca mais, isso implica um desgaste gigante na forma como nós vemos o nosso trabalho num todo, não é? Porque a deslocação para o trabalho também faz parte dele.
Olha, então a contabilista surgiu no fundo como um pedido, no fundo, das pessoas que te seguiam como personal organizer quando souberam que tu eras contabilista. Exatamente. Ou seja, o impulso não foi teu autonomamente, foi no fundo uma necessidade que tu viste ali mas as pessoas já tinham contas profissionais, isto é, já eram profissionais que precisavam de contabilidade. Sim. Ou queriam que se tratasse os seus IRS pessoais? Na altura já era também, eu depois fui seguindo muitas contas de marketing, de tudo e mais alguma coisa, já finanças pessoais também fazia, até o meu primeiro produto digital eu ainda não tinha a página, foi um convite de outra página que falava de investimentos na bolsa e pediam-me para eu falar sobre o tema num e-book. Boa. E que foi na altura foi escrever, não é? E eu gosto muito mais de partilhar conteúdo em vídeo do que em escrita. Ainda foi um bocadinho penoso, mas eu lancei um produto digital, digamos assim, em parceria, antes sequer de ter a contabilista.pt. Foi sempre coisas que me pediram. Até o dia de hoje eu não criei assim nada só porque me apeteceu, digamos assim. Foi sempre pedidos. Aos estímulos. Sim. Mas o segredo do negócio está aí, não é? Nós sabermos ouvir e olhar para as oportunidades e agarrá-las, não é? Naturalmente que sim. Olha, Bruna, tu falas muito de IRS, não é? Tu descobriste aí um nicho de mercado espetacular, porque no fundo todos nós pagamos IRS, mas o IRS continua a ser um bicho-papão para a maior parte das pessoas, não é? Quer NIs, quer pessoas singulares, e no fundo tu desmistificas e muito bem as questões associadas ao IRS, a questão das importações da despesa e tudo mais. E a pergunta que eu te queria fazer é, para quem quer criar um negócio, como é que a pessoa sabe que tipo de regime fiscal deve escolher? Ou seja, se deve abrir a empresa imediatamente, se deve começar como empresário em nome individual ou profissional liberal, porque há aqui uma ligeira diferença entre um e outro. Quais é que são os conselhos que tu dás às pessoas, ou como é que esta análise deve ser feita? Aqui voltando à parte lá no início, quando eu criei o perfil, eu foquei muito em trabalhadores independentes, era o meu foco. Porquê? Porque na altura não era de todo comum, e muitas pessoas dizem que eu fui pioneira aí, nós termos uma consultoria, estávamos nem à altura de pandemia, presumo, claro, com um contabilista não era de todo uma coisa, pois parece tão básico, mas na altura era muito estranho, e quando precisávamos de um contabilista, é assim, pessoal mais novo, não é? Da nossa casa era, olha, falávamos com os pais diziam, olha, eu vou ali ao gabinete do António, da Maria, da Ana, vai lá e fala tu com eles. Então era muito estranho para a nossa geração ir a um gabinete, bater à porta e estar ali a falar sobre aqueles temas. Depois a maior parte das pessoas sentia-se muito mal porque não entendia nada do que estava a ser falado, saía de lá muitas vezes mais confuso do que o que entrou. E depois também qual era a outra opção que as pessoas vão muito? As repartições de finanças. Sim. Ou ligam para as finanças. Eu digo, não façam isso, porque nunca vai ser uma consultoria legal, não é? Nunca vão estar de volta do vosso caso, numa ótica do 360 graus, não é? Vão falar genericamente e a despachar. Ou seja, se vão perguntar uma coisa, eles vão responder só para aquela situação, não vão saber outras nuances. E é muito por aí, quando as pessoas me perguntam, essa é aquela questão que mais me fazem, que é que forma jurídica é que devem começar o negócio, e eu até acho que o nosso sistema não é muito complexo. Nós só temos aqui, eu costumo simplificar dentro, só há duas formas. Ou são trabalhadores por conta própria, que é o nosso próprio NIF, não é? Ou abrem uma sociedade. E numa fase inicial, especialmente estamos a falar de serviços, eu não acho que faça sentido abrir logo sociedade. Acho que o investimento inicial e a tributação, muita gente diz, abre uma empresa porque paga menos impostos. Eu não sei onde é que foram ouvir isso, porque em elas vão pagar a mesma quantidade de impostos. Depois vai depender sempre de quanto dinheiro é que precisa, as despesas que irá ter. E depois eu pergunto muito, mas tu vais precisar de dinheiro para quê nos próximos 5 anos? Que é para eu saber se tudo que vai ganhar no negócio se vai precisar ou não, porque em termos de tributação vamos ter aqui muita diferença. E é engraçado também, quando eu criei a página, e tu falaste, dedicaste aqui ao IRS, mas eu continuo desde que deixei o tal gabinete e comecei o meu próprio negócio, que faço IRS
experiência na mesma. Mas não é tão irresistível. Não é tão irresistível, não, eu adoro mesmo muito e agora separei as minhas contas de Instagram, tenho a contabilista.pt e tenho também a contabilidadedigital.pt que é o só para empresas, Mas mais já conteúdo. anunciaste? Já, mas ainda não, ainda estamos a trabalhar. Não anunciei muito, não fiz assim grande foco porque ainda estamos a trabalhar na estratégia de conteúdo, porque lá está, não quero que seja tão parecida com a contabilista, não quero que esteja tão focado tanto em mim como está a minha marca pessoal, quero que todas também da minha equipa façam o conteúdo, então estamos ali a trabalhar alguns pontos iniciais, que sabemos ambas que não é assim tão fácil falar no digital, o pessoal gosta muito de dizer, influencers e isso não fazem nada da vida, pois não. mas dá bastante trabalho. Mas o nada que aparece no Instagram dá muito trabalho. Não é? Olha, pois tu falaste que efetivamente em Portugal, na maior parte das situações, compensa as pessoas abrirem atividade ao invés de criar uma empresa. E muitas vezes os clientes que vêm até para a consultoria de negócio, que é para analisar os aspectos jurídicos da sua atividade e questões do online, e às vezes eu pergunto, mas já falo com um contabilista, e a maior parte das pessoas diz-me que não. E digo, olha, mas devia falar, porque no seu caso vai ter que imputar ativos à empresa, vai ter aí despesas muito grandes, se calhar compensa perceber efetivamente o que é que compensa. Sem prejuízo de haver algumas atividades em que é obrigatório abrir empresa, mas é muito pouco, é mais no setor do turismo, agências financeiras, casinos e casas de jogo, que na verdade hoje em dia até há muitas empresas abertas, mas até são ilegais, pronto. Mas a verdade é que existe aqui muito depois uma dificuldade a seguir dos empreendedores, que é perceberem a diferença, separar, por exemplo, nas situações em que mesmo que são NIs ou constituem empresa, existe aqui uma grande dificuldade em separar a pessoa da empresa ou a pessoa da atividade com as suas contas pessoais, ou seja, existe aqui às vezes uma grande mistura de despesas pessoais, de contas profissionais, contas bancárias profissionais, contas profissionais ou contas de empresa. Como é que tu poderias aconselhar os empreendedores, ou como é que tu os aconselhas, no fundo, a fazer aqui uma cisão entre aquilo que são as contas do seu negócio e as suas contas pessoais? Neste primeiro ponto, e lá está, falaste bem, às vezes não vão falar com o contabilista. Hoje em dia, com cada vez mais contabilistas no digital, eu acho que é um erro não terem esse acompanhamento numa fase inicial, porque eu vejo muitas pessoas a vir tirar dúvidas que já são trabalhadores independentes há alguns anos e são dúvidas que já não era suposto terem, são dúvidas muito lá do início, e na altura, até para nós contabilistas, quando vêm sem bases nenhumas, imagina, vão pagar uma consultoria, mas eu não acho que é proveitoso numa fase inicial. E foi também a ideia de ter lançado o livro, foi muito para essa, foi para a pessoa ter uma base. Venham com bases. É isso, com dúvidas, venham com dúvidas. Então, numa consultoria a ensinar a emitir faturas, nós fazemos. Sim, mas não é isso e adoramos, só que eu sinto que do lado de lá vai ficar com tantas dúvidas a seguir que é impossível numa hora ou numa hora e meia nós conseguirmos esclarecer tudo. E hoje em dia eu demoro bastante tempo porque quero ir do ponto A até ao ponto B de tudo que é necessário saber numa consultoria, e até para a outra pessoa do lado de lá eu sinto, isto foi demasiado, a pessoa ficou pior do que o que estava antes em termos de conhecimento, as pessoas adoram, só que levam ali uma lavagem muito grande. Então eu aconselho sempre a começar a parte da leitura, entenderem os regimes, o que há. Outro problema que existe muito é o regime simplificado e a contabilidade organizada. Sim. O regime de IVA. Mas às vezes não sabem que regime estão. Não sabem em que regime é que estão. E depois, por exemplo, vou para a contabilidade organizada, tenho que ter uma empresa. Não. Vou para o regime de IVA, tenho que ter uma empresa. Não. Ou seja, já vi pessoas a cometerem este erro de passam para o regime de IVA e decidem estar em contabilidade organizada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São regimes diferentes. É isso, mas eu acho que hoje em dia essa informação já vai aparecendo na internet, lá está, por contas como a tua, de forma mais ligeira, e as pessoas já vão tendo essa percepção. Mas ainda existe muita questão das pessoas simplesmente nem saberem em que regime estão. Às vezes acontece-me dizer ao cliente, porque como eu sou alvo de retenção na fonte, dizer ao cliente, olha, se tiver contabilidade simples tem que me transferir o valor mais IVA, se tiver contabilidade organizada temos que deduzir aqui os 25%. E as pessoas dizem assim, como é que eu sei em que regime estou? Isto acontece, não é? E já não é suposto, quer dizer, em princípio, ter contabilidade organizada tem um contabilista, mas é bom que os empresários e empreendedores percebam, não é, em que regime é que estão. E tu abordaste aí
Deixa-me só antes dessa pergunta, para não me esquecer, que não vou estar lá em casa, não respondeste da separação das contas Ok. bancárias, isto porque eu falo muito, não é? Eu depois meto-me aqui Não por fala, estás à caminhos, vontade, isto é uma conversa. mas o que eu aconselho muito é desde o início, como trabalhadora independente, começar logo a separar, especialmente porque a maior parte faz a transição de trabalhador por conta de outrem, ou seja, está Exatamente. com contrato de trabalho, despede-se e fica full time no seu próprio negócio. O que é que acontece? Esta gestão do dinheiro, eu acho que é dos maiores problemas que nós temos em Portugal. As pessoas não sabem gerir bem o dinheiro, especialmente quando começam a ter negócio, vão estar com dois problemas, que é o dinheiro pessoal e o dinheiro de negócio. Se não sabem gerir um, também não vão saber gerir o outro. Então o meu conselho é, mal são trabalhadores independentes, vão ter uma conta para o seu negócio. Vão pensar como uma empresa, Claro. logo de início. E vão tirar um salário, porque depois parece que até ganham muito, porque não estão a imputar o custo do seu trabalho quando estão a precificar e a Claro. fazer o preço dos seus serviços ou produtos. Então o meu conselho é, tenham uma conta e definam que salário é que querem. E todos os meses vão transferir esse salário para a conta Claro. pessoal. No final do ano, há lucro pode ser reinvestido no negócio ou retiram, Claro. ou tem ali um prémio, não é? Claro. Pensar exatamente como uma empresa, eu costumo dizer, eu sou funcionária da minha empresa e sou sócia da minha empresa. Claro. E já era assim quando era trabalhadora Sim, independente. agora só mudei a contabilidade e o tipo de imposto que pagas, mas Exatamente. de resto é igual. É isso mesmo, e também, no fundo, definir ali uma lista de despesas que estão associadas à atividade, que é para não haver esta confusão com as despesas pessoais. Falaste aí da questão do regime simplificado, do regime de contabilidade organizada, e falaste do IVA. O IVA, que é esse imposto que parece um bicho-papão para os empreendedores, que ninguém quer ficar sujeito ao regime de IVA. Queres falar um bocadinho sobre esta questão? Eu acho que quem tem um negócio, e se nós estivermos aqui a falar de atividades isentas, por exemplo, a área da medicina, a área da educação também pode cair aí na isenção, eu acho que não podemos estar presos a um valor que é mínimo, que é 15.000 euros agora. Portanto, não vale a pena estarmos presos a isso, porque quem tem um negócio acho que quer crescer. Claro. E se nós já nos estivermos a limitar na faturação, acreditem que isso energeticamente tem influência e tem mesmo. Já vi muitas pessoas que só por desbloquear esta questão do regime não andam a seguir faturar no longo de 50.000 euros. Portanto, e que andavam sempre ali resbés só para não passar o valor. Eu acho que é uma coisa muito natural e cada vez tem que se falar mais e estarmos habituados a olhar para as nossas faturas, porque nós todos, desde que compramos alguma coisa, pagamos IVA em tudo. Então, trazer essa consciência que também temos que trabalhar muito do lado do cliente para entenderem que aquele preço tem impostos incluídos. Agora, se é difícil, especialmente quando trabalhamos com particulares, não vou mentir, custa ver que nós cobramos 200 e não vamos receber 200 na nossa conta, mas é começar sempre a olhar para os valores sem IVA. Claro, é isso, pois, porque eu acho que o IVA traz duas questões, as pessoas acham que não podem aumentar preços por causa do IVA, e muitas vezes eu vejo que os clientes chegam até mim com preços super baixos e dizem, eu vou ficar sujeito a IVA e estou cheio de medo, porque os clientes já não vão querer comprar porque eu vou ter um aumento de 23%, e é aí nesses momentos que eu digo, tu se calhar quando fazes o teu preço já devias pensar nesse preço, incluindo o IVA, exatamente para os clientes não sentirem que de repente o teu preço aumenta brutalmente, e depois é questão das pessoas acharem que pagam IVA, mas no fundo quem é que paga IVA? São os consumidores, não é? Nós empreendedores e empresários não pagamos IVA, nós entregamos ao Estado o IVA que os clientes nos entregam, e portanto aquele dinheiro em bom rigor fica na nossa posse, mas nunca é nosso. Mas há ali parece que há sempre aqui uma questão que o IVA sai do bolso de empreendedores e empresários, e que acho também algo que realmente precisa de ser desmistificado. Eu costumo dizer muitas vezes, e eu gosto muito de mudar, há dois tipos que eu gosto de mudar, esta questão do IVA e o não quero saber dos impostos. Eu corto logo as pernas desses dois assuntos. O IVA é o melhor empréstimo do mundo. Claro, portanto, dá para fazer render imenso se o soubermos gerir, mais uma vez. O maior problema que temos é as pessoas têm muito medo de, e se chegar à altura e não tiver para pagar, isso é risco, ter um negócio é igual a risco, portanto temos de saber gerir. Portanto, usar o IVA a nosso favor, porque se eu cobro algo em janeiro, eu só tenho de o pagar em maio, e dá pelo menos, está previsto outra vez para 2025, flexibilizar esse valor do IVA, ou seja, pagar em 3 vezes. Portanto, mais em julho, uma coisa que eu recebi em janeiro é espetacular. Claro, dá para render pelo menos um depósito a prazo durante esses meses. Mas mesmo, por exemplo, muitas vezes temos medo, e tu sabes, de investir em anúncios,
Mas sabemos que isto é matemática pura e eu já tentei ir contra a matemática com o orgânico e não. Anúncios traz maior conversão, não é? Se eu sei que vou investir 100 euros que me traz 10 clientes em média, vamos dizer assim, Claro. então se eu investir 200, a partir daí vou ter 20 e a fazer essas contas. Quando chegar à altura de pagar, eu hei de ter faturado mais Claro. e consigo pagar Claro. o IVA. Mas lá está, isto é para quem tem uma boa Gestão do dinheiro. Sim. A segunda é a de não querer saber dos impostos. Eu digo, se tens um negócio vais ter que saber, por mais que queiras delegar, ou vais pagar muito bem e vais ter que ter ali um braço direito que seja um contabilista que vai ser o diretor financeiro do teu negócio, ou então é para esquecer. É isso. Sabes que eu acho que, por um lado, os empreendedores, ou seja, contratam um contabilista na generalidade dos casos e acham que está contratado, está feito, mas depois não sabem que despesas é que imputam à atividade, se determinada despesa vai ser ou não elegível porque está dentro do âmbito ou não, e depois, cada duvidazinha que têm, ligam ao contabilista a perguntar, ou seja, não existe aqui às vezes uma vontade de perceber efetivamente o que é que podem enquadrar, de que forma é que podem gerir, porque o contabilista como o diretor financeiro. E talvez isto, se calhar uma geração, mas se calhar a geração dos nossos pais tem mais esta mentalidade do contabilista como o diretor financeiro, não é? Hoje em dia acho que talvez as pessoas já ficam um bocadinho mais despertas. Um bocadinho, eu ainda tenho muito isso e é uma dor do meu negócio na parte do gabinete, e eu ainda mantenho o gabinete porque eu aprendo muito e uso para ensinar outras pessoas, não é por ser de todo rentável, que é o que é também o que me dá mais pica de tornar rentável, porque é uma área que as margens são baixíssimas por causa dos valores cobrados. Não, eu cobro uma consultoria 150 euros uma hora e meia. E a minha contabilidade neste momento é 300 euros mais IVA. Comparando o número de horas que se gasta num mês, e eu acho que é difícil as pessoas entenderem, olharem a isso, forem contabilizar que a chamada. Eu trabalho pouco por chamada, por acaso, os meus clientes estão bem ensinados nisso e gostam. Acho que também estamos nessa geração. Sim, mensagem. Não é para estar a ligar a toda a hora, sim, mensagem. Já funciona um bocadinho melhor, mas se vamos ver o tempo que gasto, não dá para quererem pagar isso e terem um acompanhamento super premium. Mas eu agora precisava de saber como é que está o meu resultado. Precisava de saber ontem, não é? Mas colocaste as coisas, eu já ando a lançar à semana, portanto, já estamos a fazer um trabalho junto ao cliente. E já é super apertado. Já é super apertado. Só que depois é assim, mas eu queria que venham depois quando contratam pessoas para gerir a parte financeira é quando começa a correr mal com o cliente, porque depois o cliente o que é que acontece? Não quer saber porque contratou aquela pessoa. Totalmente. E depois eu fico, mas com quem é que eu falo agora? Pois, não é quem é que toma decisões. o serviço que eu estou a fazer. E depois mas eu queria que fosse semanalmente ou mensalmente, porque a contabilidade, e onde vocês não pagam ao trimestre, pagam ao mês, não pagam. Eu faço ao mês, esqueçam a parte do IVA, mais uma vez. Vem ali, não é por o IVA, eu digo sempre, o IVA é trimestral porque é vantajoso para vocês, porque assim só pagam de 3 em 3 meses, porque se fosse mensal, a não ser quando é obrigatório, não seria inteligente do ponto de vista financeiro. Não é por minha causa, eu lanço ao mês, à semana, o que vocês quiserem. Agora, é preciso que as coisas cheguem até nós, porque eu não estou do lado do cliente a saber o que é que anda a gastar e a colocar as despesas. Então muitas vezes eu quero um mês e não tem documentos no mês, não há milagres. Essa é a parte chata do mês, é a reunir a documentação para enviar ao contabilista, todos os empreendedores passam por essa logo diário, hoje em dia com as aplicações o arquivo digital não há eu própria, que sou a contabilista da minha empresa, tenho essa dor. Portanto eu entendo o cliente. Mas isso é muito engraçado, mas imagina, eu acho que isso é um problema na contabilidade e na maior parte dos serviços, é que o valor de um serviço nunca é bem percepcionado do outro lado, porque parece que é só gerar uma guia, não é? Parece que é só gerar uma guia para liquidar o IVA, mas atrás disso há um trabalhão, apesar das plataformas hoje em dia já facilitarem. Mas também ainda não existe se calhar nenhuma plataforma que já poderia existir, não é? Que seja completa ao ponto de já fazer uma conciliação quase perfeita, não é? Portanto, diz-me, nem é tanta conciliação, a conciliação até é a parte mais divertida da contabilidade, pelo menos para mim, adoro picar movimentos sem falta. Mas não faço muito, mas era o que me dava prazer, sim, é relaxante, mas eu acho que ainda vai ser difícil, pelo menos em Portugal nós temos aqui a parte fiscal é tão complexa, é tanta variável. Regra e a seguir há 30 linhas de exceção para aquela regra.
Portanto, eu ando mesmo com o ChatGPT desta vida, eles ajudam, os programas já dá para parametrizar, ou seja, se aquele mês a despesa foi assim, à partida, e depois ele até já consegue ver, ele vai buscar sempre o histórico até ao dia anterior, de outras pessoas que lançaram documentos, e vai-me dizendo que tipo de despesa é que pode ser aquela pelo fornecedor. Mas basta a atividade do cliente ser diferente, que já Que pode já ser muda, dedutível, claro. aquela despesa, Mas, portanto... mas hoje em dia com a fatura, quer dizer, isso podia perfeitamente os Estados a ter uma plataforma mais ou menos agregada, que quer dizer, já vai beber ou é fatura, mas ainda assim não deixa de ser um bocadinho chato, os ENIs terem que ir lá dizer se é despesa pessoal, se é profissional, se é... Podia ter o NIF, não devia ser o próprio, quando tem atividade era mais uma letra. É isso, eu não percebo, até às vezes por uma questão muito básica, que é, por exemplo, pessoas que são ENIs e que compram cursos com NIF pessoal. Quem vende, ou seja, alguém que tem um NIF profissional não tem direito a arrependimento, porque é um profissional, não é um consumidor. Mas para quem vende, que se há ali uma fatura com NIF pessoal, nós nunca conseguimos perceber se a pessoa está a comprar aquilo efetivamente porque é ENI ou simplesmente está a comprar um bem como um consumidor. Isso cria muitas entropias, até no tipo de faturas que às vezes são postas na contabilidade dos negócios que não deveriam ser, porque se aquilo tivesse o NIF pessoal e não o NIF pessoal da atividade, não é? Que é o mesmo, acho que seria muito mais fácil de dividir esse tipo de coisas. Pode ser que alguém lá... Eu estou aberta, portanto, quando quiserem podem me ligar, que eu estou disponível para fazer este tipo de abordagens com o Ministro das Finanças e com a área... Eu não sou muito da política, mas querem fazer essa separação, essa é a questão, não se calhar também não é interessante. É que assim somos menos a candidatar-nos aos cupons da sorte ou é fatura. Já acabou. Está suspenso, não? Ai, não sabia. Parece que eu estava sempre a dizer a minha contabilidade fica com as faturas o ano inteiro para validar e depois não tenho direito a receber os cupons. Eu estou a brincar. Mas realmente acho que hoje em dia, com tanta informação, já estava na altura a tentarmos aqui desburocratizar a legislação em relação aos impostos, mas ela, em vez de ir ficando cada vez mais simples, vai ficando cada vez mais complexa, não é? A questão é essa, depois nos orçamentos de Estado estamos todos os anos a discutir a alteração do que já está bem, a alteração do que está mal e que às vezes fica pior e acabamos por criar... Nunca se muda grande coisa. Mas cria-se alarido e confusão. Sim. Isso sim. Isso acaba por cair em cima dos contabilistas, porque depois os clientes todos querem perceber o que é que mudou, porque é que mudou, porque é que agora é assim, não? Suponho eu que nessas alturas seja mais tenso. Mas lá está, é para as pessoas nunca pararem para ouvir com atenção, porque especialmente agora no digital, olha, também foi uma questão, já tenho os cursos online desde 2020, eu sei, mas porquê que eu vou aprender se depois muda todos os anos, quando vem aquele pessoal a reclamar, e eu... Coitadas até de nós, não é? Que lemos tanta lei, se mudasse tudo. Sim, não fazíamos mais nada. Às vezes as mudanças são pontuais, são insignificativas. Não é? Mas não tem nada. Pronto, era 7.000, agora é 8.000. Sim. A taxa era 13, agora é 14. Ou seja, nunca muda nada de forma assim tão substancial. Ou seja, eu em 2 ou 3 páginas eu vejo as mudanças maiores e altera ali uma coisinha. Não muda toda. Sim, a forma talvez a nível de IMT, imposto de selo, haja mudanças mais drásticas, depois mudam as operações isentas, não é? Vão acompanhando, no fundo a autoridade tributária vai acompanhando o mercado, não é? O mercado traz coisas e a autoridade tributária vai correr atrás do... Depois só se fala disso, mas parece que mudou grande coisa, mas não, mas quando nós já temos olhos para entender, conseguimos ver, ok, mudou, por exemplo, o IRS Jovem, a primeira vez... Sim, é que foi ali mais complexo, depois foi só uma variação do que já se fazia antes. Tu achas que no fundo a autoridade tributária também cria alarido para levar as pessoas a declararem coisas que não teriam que declarar? Não. Por exemplo, nas criptomoedas, não é? Primeiro não havia questão nenhuma, depois... Era necessário. Mas, ou seja, o conceito de, inicialmente eles tributavam com bens em espécie, por exemplo, trabalhadores por conta de outrem, que recebessem criptoativos. As empresas tinham que declarar com bem em espécie, sem prejuízo da lei não estar bem desperta para esse ponto, porque existe ali um problema entre o valor do criptoativo quando é dado ao trabalhador e o valor do criptoativo quando é tributado. E tanto pode ser muito inferior como pode ser muito superior. E a verdade é que isso aconteceu. Depois criaram legislação, não é? Relativamente às transações ocorridas num espaço temporal. Mas eu lembro-me que na altura a maior parte dos detentores de criptoativos ficou a achar que qualquer criptomoeda que adquirisse teriam que declarar. E não sei se eventualmente não houve muitas declarações de IRS a declarar em excesso, não é? Porque na dúvida temos medo de fazer, não é? Esse é o primeiro ponto. Só que os maiores problemas na lei é quando
não está específico. Pois. Portanto, eu não sou contra especificarem. Não, especificar é bom. O problema é quando não está específico, a autoridade tributária cobra na A mesma. mesma, pois, isso também é outro problema, mas lá está. Eu às vezes penso, o que é que o legislador está a fazer do lado de lá? Não está. Pois, eu digo, porque é que não se senta com pessoas antes para quando legisla depois ver a aplicação prática? A verdade é que sentam, mas o problema é que hoje em dia quem legisla não são os nossos deputados, são sociedades de advogados que são contratadas para criar legislação. E eu já estive nessa posição, ou seja, já trabalhei numa sociedade em que nós fazíamos uma legislação específica e eu dei por mim a fazer regulamentos sobre coisas que eu não dominava e que tive que os fazer, enfim, tive que estudar e tive que me preparar, mas eu acho que isso é um risco muito grande e acho que é um grande problema do nosso sistema legislativo em geral, é que quem legisla não é quem efetivamente deve legislar. E nós, quando alteramos uma lei, nunca é só uma, ou seja, nunca é só uma alteração legislativa, vai impactar nesta, naquela e aquele outro. Nós há 2 anos tivemos um diploma legal que veio revogar mais de 100 diplomas que já não estavam, imagina, que estavam vigentes, mas que já tinham outras leis em contradição. Portanto, 100 diplomas que estavam perdidos aí no mapa. E acho que é exatamente este tipo de cuidados que o nosso legislador tem que ter e não tem. Avançando aqui na parte daquilo que os nossos ouvintes nos querem ouvir, que é sobre a parte da contabilidade dos negócios. Quando é que um empreendedor sabe que está na altura de deixar de ser empresário em nome individual e deve constituir a sua empresa? Existe uma resposta quantitativa para isto? É sim, já tenho feito estas são as consultorias mais demoradas que nós fazemos, porque eu faço sempre uma avaliação dentro, por exemplo, se abriu ou não alguma vez a atividade, porque há benefícios no primeiro e segundo ano, que são muito bons, se tem um programa a regressar, se não tem, portanto, aí alguns outros benefícios fiscais que existam, mas assim, em termos de valor, daqueles que eu acho que vale a pena começar a pensar no assunto, em termos práticos, de quando é que começa a sentir uma diferença maior em termos de imposto, porque às vezes se eu estiver a falar de 1.000 ou 2.000, tudo bem, que pode ser para algumas pessoas muito valor, mas dado às vezes o trabalho que vai ter, As despesas que depois vai ter associadas e depois para retirar o dinheiro, lá está, quando abrimos uma empresa, a empresa é como se fosse outra pessoa, Claro. o dinheiro é daquela pessoa e não nosso, portanto é preciso ter atenção a isso. Então aqui um valor que eu não adoro dizer, mas que do ponto de vista das contas que eu já tenho visto é quando começa a fazer diferença, é 50.000 euros. Okay. Sim, aqui na parte mais dos negócios profissionais, 50.000 euros é quando, ok, vamos pensar aqui noutra estratégia disso, o dinheiro que está a gerar o negócio, se faz sentido estar a ser tributado numa esfera pessoal, a nível do IRS, quando não vai usar esse dinheiro, quer esse dinheiro para contratar, para crescer o negócio. Se vai existir, se vai usar o dinheiro todo para si próprio, aí a sociedade pode de todo não fazer sentido. Agora, se começa a ter dinheiro que, ok, eu quero fazer investimentos, quero comprar imóveis, quero ter uma equipa maior, aí a sociedade começa a fazer sentido. Porque existe ali um valor que são 27.000 e não sei o quê, não é? Que normalmente agora já aumenta um bocadinho, toda a gente tem como referência, mas nem sempre compensa abrir uma empresa, não é? Por 30.000 euros, porque lá está, 30.000 euros com despesas, dividem isso por 12, quanto é que dá? A pessoa não precisa desse dinheiro para viver? É isso. É sempre essa ótica, porque depois vai abrir uma empresa, tudo bem que pode ter o salário mínimo, há muita gente que tem essa estratégia para pagar o mínimo de segurança social possível. Mas depois também em caso de acidente, doença, acaba por ficar um bocadinho depois dizer, já há várias soluções, temos seguros de vida. Sim, mas as pessoas não os fazem. Não os fazem, pronto, eu aconselho sempre, olha, vamos ter um salário mínimo, fazer um seguro de vida, porque se ficares doente tu podes pôr um plafond maior e eles pagam-te a diferença da baixa. Até já há seguros que cobrem só a perda de capacidade para o trabalho, ou seja, em caso de incapacidade a pessoa até pode definir quanto é que quer receber, ou seja, em caso de incapacidade quanto é que eu quero receber. Em caso de estiver de baixa de doença, recebe a diferença, a Segurança Social paga um valor e o seguro paga o restante. Sim, mas a maior parte das pessoas não pensa nisso, aliás, ainda no outro dia falava com um empreendedor mas no âmbito de uma relação pessoal, e ele estava-me a dizer que pronto, que ele optava por pagar o mínimo de segurança social possível porque ele não queria saber da reforma, mas é que a segurança social não tem só a perspectiva da reforma, não é? Tem a perspectiva de, do dia para a noite, nós ficamos incapacitados para trabalhar e precisamos de gerar rendimentos, não pagamos segurança social, ou se pagamos pelos mínimos possíveis temos que ter outra fonte de rendimento, ou pelo menos outro plano B que efetivamente nos ajude. Olha, ia-te fazer aqui uma pergunta sobre de que forma é que o planeamento tributário impacta diretamente no lucro de um pequeno negócio, mas no fundo tu já foste aqui responder. Impacta bastante, é um dos maiores erros, é a pessoa, por exemplo, acha muito complexo, porque lá está, não perdem tempo, mas em 10 minutos consegue fazer uma simulação
de IRS já para 2025, se quiser. Portanto, eu gosto muito de fazer essas contas do género. Se eu faturar 30 mil, quanto é que vou ter aqui de IRS? Se eu faturar 50 mil, quanto é que vou ter aqui de imposto? Então faço uma percentagem. Mais ou menos, depois digo, mas agora já estou a faturar mais. Ok, nova simulação. Claro. É um orçamento, é Isso, é só uma previsão. é só uma previsão. E já consegue saber se é 8, se é 12, se é 15. Geralmente anda ali, na maior parte, entre os 7 e os 15, assim até aos 50 mil. Porque lá está, não é tudo que fatura, não é tudo considerado rendimento, Claro. isso é um erro. E depois vai o resto para a Segurança Social, que também anda ali à volta mais ou menos dos 15%. E tu sentes que esse planeamento prévio, no fundo, demove as pessoas de quererem faturar mais, ou seja, a pessoa fica ali presa naquele conceito de vou pagar X de imposto, mas só se faturar até X, portanto eu não quero. Achas que existe esse sentimento? Existe. Então, uma das perguntas que me fazem é: compensa tipo abratividade ou compensa faturar isto tudo? Eu digo: óbvio que não compensa. Se vais ficar com uma fatia tão grande, mais ou menos 30% vai para. Nem estou a contar com o IVA, porque se contar com o IVA. Mas pronto, o IVA não deve entrar aqui nas contas. Mas 30%, digamos assim, para a Segurança Social e IRS, vamos pôr esse lado, 30% é muito. Claro. Claro. É uma margem bastante grande. Então a pessoa, eu digo-te, vai já perder 30% disso para a Segurança Social e para o Estado. Obviamente que nunca vai ser favorável, nunca te vais sentir bem com esse valor a sair da tua conta. Claro. Sim, bem, agora a gente percebe a importância de os pagar para ter um Estado Social e um país a funcionar, mas depois ninguém. Agora, se vai saber bem ou se faz sentido, obviamente que não. Nunca. Uma coisa não. É uma pergunta que não dá para eu responder favoravelmente. Pois. Faz parte. É isso. É uma obrigação. Por isso é que é uma obrigação. Seja, não é agosto. Pagar impostos não é agosto, nem as taxas são agosto, não é? Se fosse agosto já sabemos que ninguém pagava. Mas lá está, também estamos muito. E por isso é que eu transfiro para porcentagem, porque estamos habituados ao valor. Claro. Vou pagar 1000 euros, eu digo, é 8%. É isso. Mediante a tua faturação. Achas muito? Estou a falar em faturação, porque se for pelo lucro real aí já pode subir. Mas eu pergunto, achas muito? E a pessoa, não, pensei que era bem mais. E eu, pronto, então vamos olhar para a porcentagem. Não olhes para 1000 ou 2000 euros, porque senão também quem paga 1 milhão de euros podia achar muito. Claro, e acha sempre, não é? E não ser, depende aqui com base na faturação que se tem. E as pessoas começam a isto a ter uma relação melhor. É isso. Ok, porque senão vou estar sempre em dor. Eu acho que as pessoas, quando começam a perceber o funcionamento do sistema, começam a ter uma melhor relação com os impostos, porque mesmo até, por exemplo, a nível pessoal do IRS, as pessoas não percebem a progressividade do imposto, por exemplo, e daí até a questão que vem atrás do eu este ano recebi IRS, não é? Como se o Estado pagasse alguém, que é algo que tu desmistificas muito, não é? Que é, ninguém recebe IRS, no limite o Estado devolve aquilo que durante um ano ficou é o meu propósito. A render a favor do Estado, não é? Que é o que, no fundo, o Estado fica com o nosso dinheiro, nós não dispomos dele e depois o Estado devolve-nos sem qualquer juros, portanto não paga nada a ninguém. É o meu sonho que toda a gente sabe que ninguém recebe. Até é uma coisa muito engraçada que dizem muito. E eu digo porque para chegar às massas temos às vezes falar dessa forma, que aumenta o teu reembolso. Ou tem mais despesas para aumentar o teu reembolso. Eu digo, isso é uma ideia errada. Nós não queremos aumentar o reembolso, nós queremos diminuir o imposto. Claro. Que por consequência podemos ter um reembolso maior, mas ele nunca aumenta mais. Claro. Porque ele está limitado àquilo que nós adiantamos. Portanto, o que eu quero sempre é diminuir. Porque o máximo de reembolso, isso eu já posso ter, se tiver. Posso até ter reembolso porque só trabalhei 2 meses no ano. Claro. Sim, claro. Sim, e ele não vai aumentar. E depois agora com a alteração das taxas de retenção, não é? As pessoas começaram a receber mais durante o mês e agora no próximo IRS também vão Bem, aí os problemas, muitos vão pagar, desculpem, dar a má notícia, mas alguns vão ter ali cerca de 50 a 100 euros a pagar. E as pessoas vão dizer assim, mas eu nunca paguei, eu recebia sempre, porque é que este ano não vou pagar? Porque lá está, no final do mês foi retido menos imposto a favor da entidade, da autoridade tributária. Bruna, porquê é que um ENI não deve abrir atividade a 31 de dezembro de um ano? Queres ajudar aqui as nossas? Boa pergunta, olha, bom conteúdo para fazer, na minha opinião, é dos piores erros que podem fazer, porque é aquela cena de mais valia esperar, é mesmo aqueles casos, nem faturo, ou fala com o cliente, tipo, não faturo disso, ou não me faça do serviço nas últimas semanas do ano. Acho que é preferível perder desse dinheiro em termos de mentalidade, claro. Que vai jogar, mas tipo, atira mesmo a toalha ao chão, porque o valor que vai perder em impostos é tão grande, isto claro, dependendo da faturação, estás a falar 10 ou 15 mil euros,
é um bocado igual ao litro anuais. Agora, quando já estamos a falar 30 mil, 50 mil, quem decide abrir atividade, isto obviamente quem não trabalha por conta do trem, e estamos a Pois. falar de serviços, não se Claro. aplica à venda de mercadoria. Ou seja, a pessoa despediu-se em 2024, vamos dizer em dezembro, fechou as contas em dezembro, já não vai ter nada comunicado em janeiro. Abrir em dezembro é um bocado estúpido. Porquê? Porque no primeiro ano, se é a primeira vez que está a abrir, ou se já teve atividade aberta e fechou, mas foi há mais de 5 anos, 50% da faturação não vai Não é contar. tributado. Portanto, em 100 mil euros, só vai inserir imposto sobre supostamente 50 mil, que Claro. não é, porque a seguir ainda temos Claro. as percentagens de que considera como lucro. Sim, e por isso, e há muitos empreendedores que às vezes só se despedem após 1 de janeiro para ganhar o direito aos dias de férias. Também nunca entendi de muito janeiro, bem essas contas. Ganham o direito a 22 dias de férias, ou as gozam ou recebem o crédito. A questão é que a pessoa, se tiver rendimento de trabalho dependente em janeiro, se abrir atividade em fevereiro, perde essa benesse da isenção, ou seja, não é? Essa isenção só existe para quem não oferiu nesse ano rendimentos de trabalho dependente. O que eu acho injusto, porque no fundo isso já quarta ali um bocadinho a liberdade de criação de um emprego a qualquer altura, mas as regras são Não é assim. assim. Mas muita gente acaba por pensar que vai beneficiar dessa isenção de tributação sobre parte do rendimento e não porque nesse ano oferiu rendimentos. E às vezes são prémios pagos após dezembro, que são comunicados após dezembro, prémios de produtividade. Sim, se já saiu, teve casos que nós conseguimos lutar contra a T. Nós tivemos muito caso da área da saúde, enfermeiros que se despediam, e estavam tipo cessados, cessou na Segurança Social e tudo, só que depois teve retroativos em janeiro. Pois. Então era comunicado como rendimentos de anos anteriores, tinha rendimento, ou seja, o IRS apareceu anexo A, que é de trabalho dependente, e não dava o benefício. Ok, pois é Porquê? isso. Porque aquilo é fórmula, matemática por Claro, trás. Então claro. já ainda demorou quase 1 ano, Mas e conseguiram. conseguimos, sim. Boa, isso é importante. Sim, até às vezes nas licenças de maternidade e paternidade isso também acontece, as empresas pagarem prémios, por exemplo, associados ao ano anterior, já no início da licença e a Segurança Social vir questionar se as pessoas estão ou não a receber rendimentos e corta os subsídios. Pois o sistema é um bocadinho cego e a administração também não é propriamente a melhor amiga do administrado. Antigamente, nós a primeira coisa que aprendemos em direito administrativo é que antigamente a administração pública era inimiga do cidadão, mas que hoje já não é. Mas não é verdade, continua a ser um bocadinho. Por isso é que eu digo que os mais interessados às vezes em impostos temos de ser nós próprios. Claro. Porque nós é que sabemos a nossa situação em Sim, específico. e nós é que depois conseguimos defender-nos de eventuais contraordenações ou eventuais ações inspectivas, porque ninguém está livre, não é? Qualquer um pode ser auditado e ao final de alguns anos, né? Isso é o mal, é que as auditorias já vêm às vezes tarde e a más horas. Olha, Bruno, agora uma provocaçãozinha, que é, os contabilistas fazem contratos de trabalhos e despedimentos? Deve haver muitos que fazem, e eu própria já era algo, olha, manda aí um contrato, pediam, eu digo, bom advogado, ou então, eu não, bom ao Google, eu digo mesmo, tu é que sabes, tens aí que basta procurar na internet, aparece tudo, até hoje em dia o ChatGPT, se vais Claro. não meto as minhas mãos O ChatGPT já ajuda muito, mas também inventa, atenção. Sim, mas digo muito, não peças a mim porque eu não posso fazer. Despedimento, olha, já debati isto muito contigo porque eu tenho que saber fazer as contas para despedimento. Claro. Agora, acordos, eu só faço despedimentos quando está há poucos anos de casa ou que é o próprio que se despede. Ou seja, que não. Despedimento, aí é uma Sim, denúncia. é uma denúncia do Ou seja, o contrato. despedimento implica um processo disciplinar, Exatamente. o trabalhador fez alguma coisa de errado na empresa. Aí obviamente que não, e digo sempre, olha, isso vais ter que, até te convém já com o advogado, porque se o trabalhador for esperto também já vai com o advogado Sim, em cima. O despedimento não é aquela carta que se envia ao trabalhador a dizer amanhã não aparece. Quer dizer, esses são a maior parte dos despedimentos em Portugal, mas a maior parte dos despedimentos são ilegais. E a verdade é que estas contas, falo da tua, falo da minha, falo de muitas contas, são muito importantes para os empresários, mas também são muito importantes para os clientes dos empresários, porque no fundo nós ao instruirmos os empresários estamos a instruir os consumidores. E as pessoas estão cada vez mais despertas sobre os seus direitos legais e exercem-nos cada vez mais. E eu tenho os dois lados, porque eu tanto trabalho na ótica do trabalhador, claro. Esse tipo de formação, como trabalho na ótica da empresa, ou seja, eu dou as contas e muitas vezes dizem, os empresários gostam de dizer, foi o contabilista que fez mal, não foi nada, o contabilista mandou as contas direitinhas conforme a e informação. tem que pagar isto e a pessoa, mas eu não quero pagar isto, pronto, eu processo sem isso, mas se ele vier, a decisão é sempre do empresário. É sempre do empresário. Não manda, às vezes existe essa coisa de que mas o meu contabilista não deixa. O contabilista nem deixa, nem tem que deixar. Quer dizer, depois a pessoa que tem que ser responsável por aquilo que... Depende
usufruem de algumas coisas. Sim, Em mas, despesa já não pode não é ser um tanto assim, empresário. mas, Temos mas que a ser questão é, os empresários é que têm que tomar decisões sobre o seu negócio, não é? exatamente. Não podem ser, Eu não podem detesto ser essa os conversa contabilistas. quando digo, o meu contabilista disse para eu fazer assim. Disse o quê? Ele não disse nada. Ele deu-te duas soluções. E tu pensaste numa terceira que... E tu é que escolhes. Digo sempre, olha, tens esta e esta. Esta aqui não é legal, esta é assim e Claro. esta é 100% legal. Claro. Tu é que escolhes. É isso. Eu digo, olha, muita gente faz assim, isto não é correto. Vais ouvir isso de outras pessoas. Isto não é correto, mas tu é que sabes que a vidinha é tua. Esta assim é 100% legal, vais ter problemas, porque isto vai dar coisa, mas vais dar. Quer de avançar desta forma. Claro. Portanto, eu sou apenas uma transcritora, uma sinalizadora de riscos, mas isso é o que eu digo muitas vezes ao meu cliente, que é, temos aqui 3 soluções, qual é que devia escolher? A, escolha B ou C, sabe que os riscos são estes. Exatamente. E cabe ao cliente decidir. Mas efetivamente eu abordei esta questão dos contratos de trabalho porque até há uns anos atrás existia muito aqui esta ideia de que o contabilista é a entidade responsável por fazer contratos de trabalho e sempre previsto o contabilista saber processar salários e dever conhecer que créditos deve processar, não é, no caso do término do contrato. Processo de despedimento e contratos de trabalho não são matéria para o contabilista. E nem é fácil. Porque a maior parte dos contratos de trabalho, por exemplo, a termo, que acabam em tribunal a ser considerados contratos sem termo, isto é, que os trabalhadores são pessoas do quadro, são contratos que depois nós perdemos aos clientes. Mas olha lá, quem é que lhe fez este contrato? Foi o meu contabilista, porque eu na altura achava que era o contabilista que fazia. Mas também, no fundo, cabe aos profissionais de marcarem-se um bocadinho nesta posição, não é? Eu também muitas vezes estavam-se a queimar sem noção, porque querem ser simpáticos, não é? Claro, e depois vão-se meter em problemas porque o cliente vai ficar insatisfeito porque não estava bem feito. Claro. Depois vai achar que é culpa do contabilista, que só estava a tentar ajudar e que não tinha culpa nenhuma. Claro, e que às vezes a intenção é boa, mas depois o resultado é mau. Exatamente, e que nem sabe, nem sabia que isso era procuradoria ilícita. Nós não aprendemos na faculdade que é a usurpação de funções. Pois, é procuradoria ilícita, sim, a usurpação de funções é se alguém os fizer praticar os vossos atos. Sim, mas imagina, isso também acontece o contrário. As pessoas às vezes vêm até mim, quer marcar uma reunião porque quer saber se quer abrir empresa. Sim, então, não é para mim. Isso é matéria para um contabilista. Mas às vezes acontece-me, por exemplo, os clientes já chegarem até mim com contratos terminados e depois os trabalhadores vão para o tribunal e é soluções que os contabilistas propõem, estilo, vamos distinguir o posto de trabalho, ou vamos criar um despedimento por inadaptação, e depois extinguem um posto de trabalho e a seguir estão a contratar outra pessoa para ocupar o posto que extinguiram. Isto não é legal, ou seja, um processo de despedimento por acaso é muito complexo em Portugal, eu acho. Eu também acho. É complexo, mas é da perspectiva para evitar abusos das entidades empregadoras, mas depois permite, às vezes a miúdo vai permitindo abusos um bocadinho também por parte dos trabalhadores nesse sentido. Mas pronto, é o que é, e se não fosse assim, o que é que fariam os advogados? Olha, Bruna, muito obrigada pela tua participação. Vou fazer-te aqui uma última pergunta que é, se tivesses que dar apenas uma dica essencial para quem está a começar um negócio, qual seria? Seguir agora eu ou o contabilista para estar por dentro da parte fiscal e também aqui, se puderem comprar o meu livro, e digo já aqui, não é de graça, mas acho que o valor é simbólico, claro. Portanto aconselho a toda a gente que o possa, mesmo quem ainda esteja a faturar pouquinho, porque eu sei que é difícil numa fase inicial, a investir esse dinheiro, claro. Porque vai-vos salvar muitas dores de cabeça, e acho que foi assim a minha parte de altruísta. Não sou a pessoa mais altruísta do mundo, mas foi aquilo que eu meti, pelo menos cá para Portugal. Uma pessoa que tem uma página como a tua, mas isso eu não sou assim a pessoa assim que consiga, tipo, imaginar alguém a pedir e eu vou logo à carteira. Não sou esse tipo de pessoa. Se for animais, o meu coração cai logo, mas às vezes pedimos isso, não consigo, e às vezes sinto-me mal por não ser tão altruísta assim, mas a parte de tentar ajudar na parte dos impostos é o meu nível maior que eu consigo. E portanto, ou seguir aqui a página ou de outro colega qualquer da área, e a parte do livro, porque é essencial, é que eu fiz o livro para as pessoas terem na estante. Boa. Diz lá o nome do teu livro. É A Contabilista Descomplica o Teu Negócio. Pronto, já sabem qual é que é o livro que têm que comprar para terem bastantes dúvidas sobre o vosso negócio e marcar uma consultoria para as esclarecer, não é? Porque lá está, acompanho que já vão com dúvidas e com alguns pedidos de informação. E pensar sempre que um contabilista é não só uma ajuda fiscal, mas também financeira, não é? Porque as finanças vêm
antes da fiscalidade, não é? Ou uma Exatamente. otimização fiscal, se bem que este termo hoje em dia significa muitas coisas, Pois. não é? Do ponto de vista legal e positivo, Claro. de fazermos bons Mas investimentos. é quase um tabu o termo otimização fiscal, por exemplo, nas consultoras agora já não se pode falar assim. Não se pode dizer, e às vezes planeamento vejo. fiscal, porque já estou a pensar em fugas para offshores. E eu digo mesmo quando venho com essa conversa, sabiam que é ilegal fazer planeamento fiscal? Sim. É mesmo é de branqueamento de capitais, não é? Sim. Que não Sim. faz sentido nenhum, mas nós não podemos usar às vezes até nos esquecer. É uma questão conceptual, porque no fundo, ou seja, fazer um planeamento dos impostos que se vai pagar é uma questão de conhecimento e gestão. E gestão do negócio. Seja para fugir aos impostos, mas é um termo muito associado a offshores e branqueamento de capitais e portanto é um termo que eu acho engraçado porque agora é quase tabu no mundo. Olha, Bruna, tenho aqui uma rúbrica que é assim, é o legalmente falso. Eu vou dar 2 leis, uma verdadeira e outra que eu inventei. Tu vais ter que descobrir qual é que é falsa. Ok. Legalmente falso. Os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, ficam sujeitos a tributação, seja qual for o local onde se obtenham, a moeda e a forma por que sejam auferidos. Ou, os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, ficam sujeitos a tributação, excepto quando a AT é benévola e paga IRS aos contribuintes. Claro que a opção B é falsa. Isso, porque a AT não é benévola, nem paga IRS aos contribuintes, devolve-lhes o seu dinheiro. Olha, Bruna, muito obrigada aqui pelo teu contributo. Tens sempre uma comunicação muito importante, muito assertiva, muito direta àquilo que são as dúvidas dos empreendedores. Eu nunca tive dúvidas que tu fosse aqui uma mais-valia gigante. Aliás, tu estás na nossa lista de convidados desde que o podcast ainda estava em fase de planeamento, porque eu queria muito trazer-te aqui. Sou muito admiradora do teu trabalho, acho que uma boa comunicação tem sempre uma grande componente de autenticidade e tu és essa pessoa, não é? Essa pessoa que fazia stories de pijama, que mostrava o tempo de trabalho quando trabalhavas na varanda de casa dos teus pais, não é? E acho que essa autenticidade no fundo resulta muito em competência e na clareza que o cliente hoje procura de um profissional, não é? Que é alguma capacidade de comunicação e de entendimento com os profissionais para que as relações corram bem. Muito, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Aqui a caneca do Legalmente podes levar contigo. Vai levar com licença. Não sei, por acaso acho que nunca tinha dito aqui que os convidados ficam com a caneca, mas não ficam todos contentes porque alguns dizem, faço coleção. Não sei se fazes, não. Tenho várias, já tenho que arranjar o sítio novo. É mais uma, boa. Olha, então vou aqui fazer a última questão, que é a questão da praxe, que é, podes começar o teu negócio sem o apoio de um contabilista? Legalmente podes, mas não deves. Porquê? Porque efetivamente antes de começares o teu negócio deves perceber se vais começar no timing certo, em que condições é que deves submeter-te a um regime de tributação, se deves ou não constituir a empresa face àquilo que são os teus rendimentos previstos, as despesas, os bens que tens que incorporar no negócio e porque deves efetivamente perceber o quão financeiramente tens que ter conhecimento sobre o teu negócio para que possas fazer um bom planeamento dos custos e dos teus lucros. E por isso já sabes, conta sempre com o apoio de um contabilista, de preferência numa fase inicial à criação do negócio para estares super informado. Bruna, se as pessoas te quiserem encontrar, podes dizer-nos as redes sociais? Sim, claro. Podem seguir-me em acontabilista.pt no Instagram. Também podem ir ao nosso site que é www.acontabilista.pt e também no nosso novo site que é contabilidadedigital.pt, que é igual tanto para site como para o Instagram. Boa, Bruna, muito obrigada. E tu já sabes, espero sinceramente que este episódio tenha sido muito útil para o teu negócio online. Se gostaste, subscreve e segue-nos nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e YouTube em Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios. O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita. Conhecimento tudo evita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente pode. Com Ana Mendes Lopes.